Olha, vamos mudar de assunto porque hoje é dia 5 de setembro, é Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. Você sabe o que é? Bom, se você não sabe, fique tranquilo, é para isso mesmo que nós estamos aqui com uma especialista, na verdade, uma fisioterapeuta, que vai conversar com a gente sobre esse assunto, que é a Anne Costa. Ela aceitou o nosso convite para que a gente pudesse mostrar para quem está em casa, através de um bate-papo, o que na verdade é a fibrose cística e como ela de verdade afeta as nossas vidas ou a vida das nossas crianças no dia a dia, porque tudo começa bem na infância, né? Bom dia. Isso, bom dia, Vanusa. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Antes de mais nada, agradeço o convite da Tânia, o Valmir Miranda e o seu, lógico. Para mim é um prazer enorme estar aqui e falar sobre a fibrose cística num dia tão importante, né? Eu realmente sou fisioterapeuta, me formei, sotaque não nega, em Pernambuco, e fiz mestrado em fibrose cística, doutorado. Me chama muita atenção a dificuldade da fibrose cística, a dificuldade da família, então a gente se engajou nessa luta, não só eu, claro, e estamos aí. Doutora, o que chama atenção e que a gente sempre bate muito na tecla aqui dentro do nosso programa é justamente essa questão dos especialistas no assunto. Porque quando a gente fala de um fisioterapeuta, de uma fisioterapeuta, vale lembrar que cada um escolhe uma especialidade para dar continuidade ao mundo da fisioterapia. E a sua foi essa, né? Ter um cuidado mais zeloso relacionado a essa questão de entender um pouco mais, então, a fibrose cística. E a gente gostaria já de ir explicando para quem está em casa, já que ela é especialista no assunto, a respeito dessa fibrose, né? Que afeta tantas pessoas, principalmente na infância? Na infância. Na realidade, a fibrose cística é uma doença genética. Sim. Então, a criança já nasce com ela e tem que ter o gene do pai e da mãe. Não é só a mãe que carrega, nem só o pai. Isso aí a gente deixa bem claro quando a criança é diagnosticada, até para evitar problemas entre eles. Então, não é só a mãe, né? Foi sua família, foi minha família, para evitar esse tipo de situações. Então, assim, você pode ser portadora sem saber, e o seu esposo ser portador, e o filho vai ter fibrose, sem vocês terem, entendeu? Então, o percentual é de 25% numa família. Um totalmente normal, 2 portadores e um com fibrose. Lógico que isso aí varia de família para família. Quando eu fiz o mestrado, a gente pegou uma família com 5 filhos, 4 tinha fibrose. Nossa. Então, imagine a dificuldade. Mas é uma doença genética que é diagnosticada ainda ao nascer. No teste do pezinho, ela direciona. Isso já foi liberado há muitos e muitos anos, infelizmente. Alguns estados ainda não fazem esse teste do pezinho, que seria um teste do pezinho que a gente chama plus. Não é o comum que nasceu. É isso que vale a gente explicar para quem está em casa. Mas meu filho fez o teste do pezinho. Não é este teste, não, doutora? É um que é plus. Pelo Ministério da Saúde, há vários anos foi liberado, mas existem vários estados que ainda não fazem. E só fazem assim, a criança está internada, vamos descartar a possibilidade de ser fibrose cística, ou UFC, como se chama. E aí se faz o teste do pezinho plus, mas o correto seria, ao nascer, fazer logo esse teste. A gente tem dado alguns bate-papos em algumas cidades. É impressionante o número de pessoas que dizem, eu fiz quando meu menino nasceu, minha menina nasceu, já faz o quê? Uns 2 meses, nunca recebeu o resultado. Não sabe nem se é o simples ou se é o plus. Então, assim, é uma doença realmente rara, de difícil diagnóstico, por isso. Na realidade, se a gente tivesse uma divulgação desse diagnóstico, de como ela se apresenta, talvez não fosse subnotificada. Doutora, então a gente já pode começar falando mais ou menos como é que ela chega até as pessoas e como é que a gente pode identificar. A gente sabe que no sul do Brasil, por exemplo, muitas pessoas falam de bronquites, muitas pneumonias, mas aqui no Nordeste a palavra bronquite praticamente não entra muito na cabeça das pessoas. Isso. E aí é interessante a gente falar um pouco mais sobre o assunto. A gente tem imagens aqui, a doutora vai esclarecer, na verdade, que doença é essa. Essa daí eu gostaria de mostrar no final, que é uma nossa porta-bandeira. Sim. Na realidade, a fibrose cística, ela se desenvolve, a sintomatologia... Então vamos mostrar as outras imagens e a gente deixa para mostrar no final a essa imagem. Daí é o final. Né? A gente mostra no final. Vamos trazer as outras imagens, tá bom, Fabrício? A gente mostra as outras imagens, que a doutora quer mostrar essas imagens no final. Somente no final.
Vamos mostrar aquelas outras imagens que a gente, no início, né? Sem ser a imagem. Sim, essa é a criança apresenta tosse constante. Ao nascer, tem dificuldade do mecônio. Então, a clínica é soberana, né? Então, tem uma disfunção, uma distensão abdominal muito grande. E aí, o médico já fica... O ideal seria fazer logo o teste pezinho. A gente tem crianças não, adolescentes no HGV, que hoje está com 21 anos, que foi diagnosticado com 15, 14. Doutora, esses sintomas, eles se apresentam de que forma? Tem a questão respiratória. Isso, é tosse, diarreia, dificuldade de ganho de peso. Diminui bastante o peso. Come e não engorda, porque é uma alteração no gene, numa proteína, CFTR, que é uma sigla em inglês, que quer dizer que é uma proteína que regula a passagem na membrana. E eles têm essa alteração. Então, o que é que acontece? O cloro é passado em excesso, então é conhecido como mucoviscidose ou doença do beijo salgado, que se você beijar a criança, você vai sentir um sabor bem salgado, e com isso ele deixa todo o muco do organismo muito espesso. Então, a mortalidade é alta ainda pela insuficiência respiratória, é o mais afetado. Mas ele afeta digestivo, gástrico, todo o sistema humano. Mas a sintomatologia que chama a atenção é a tosse, a febre, a dificuldade de ganhar peso. Hoje a gente está numa fase que está melhorando e eu tenho esperança que dias melhores virão, que a gente vai conseguir saber exatamente onde os médicos vão atuar no gene, porque já existem moduladores que estão melhor. Então, na época que eu fiz, por exemplo, me chamava a atenção, eu atendi uma criança, hoje daqui a uma semana ela morria. Nossa! O diagnóstico, a sobrevida era de 4 anos. Hoje a gente tem criança em Minas Gerais, adulto, de 50 e pouco. Eu tenho um paciente que hoje tem 30 anos, fez agora. É engenheiro, casou. Qualidade de vida, né? Porque quando se descobre o mais rápido possível, melhor fica a condição de vida desse cidadão, né? Quanto mais precoce, melhor. Aqui em Teresina, a gente, como todo estado no Brasil, não é só aqui, eu estou falando aqui, porque aqui que a gente trabalha, a gente não tem um centro de referência ainda. Então, assim, nós do HGV, eu trabalho lá no HGV e sou professora da UESP, então a gente simpatiza, engajou, então a gente atende, acabou virando, lá tem muito paciente de fibrose, porque direciona, é SUS, então facilita muito para a gente. E aí a gente começou recebendo criança, adolescente, adultos, isso começou a chamar a atenção e a gente se engajou. A gente tem médicos que são fantásticos, doutor Luiz Sérgio, doutor Espírito Santo, que se engajaram nessa luta, nutricionista, então a gente tem pessoas pontuais ainda. Doutora, eu tenho uma curiosidade relacionada às fezes dessa criança, desse cidadão, que são fezes gordurosas, não é Bem isso? lembrado. Quando não diagnosticada ainda, são fezes abundantes, gordurosas e de odor fétido. Então, para isso existem algumas enzimas, hoje tem algumas medicações, né? Existem algumas enzimas que regulam isso. Por isso que o fibrose cística, quando tratado, direcionado, a gente tenta dar uma qualidade de vida melhor, mas aquela criança que vai para a escola, se ele vai lanchar, ele toma 2 enzimas. Se ele vai almoçar, ele toma 3 enzimas. Se não, aí tem diarreia, aumenta as fezes, perde peso. Isso aí o médico vai tateando junto com a família e a gente que pega essa criança dia a dia, a fibrose cística faz fisioterapia sempre, a gente orienta em relação a medicações inalatórias, a medicação que ela toma, o uso da enzima. A gente sabe que adolescente é muito complicado, é muito difícil por si só, porque você está aqui com a filha com 11, 12 anos, aí vai tomar enzima, a coleguinha pergunta, vai tomar por quê? Se ela tossia, a coleguinha pergunta, não vamos encostar não, que eu tô... aquela ali a gente pega e não é contagiosa. É isso que precisa ser falado. Quando se fala do beijo salgado, é que você vai perceber na pele da criança o salgado. Não é porque deu um beijo, você vai pegar. Já deu para você entender. É contagiosa. É falta de informação, né? Exatamente. As pessoas precisam ser mais bem informadas. Não pega, não é essa a questão. É o identificar, é você sentir através de um beijo numa outra pessoa que pode acontecer de estar salgado. Doutora, falar também para chamar a atenção das pessoas relacionadas, são fisioterapia, mas também cuidado, é com quantos especialistas? Na realidade, é uma equipe multiprofissional. Sim. É o pediatra, é o gastro, é o psicólogo, esse é importantíssimo. Nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro. É para a vida toda, doutora? Para a vida toda.
Para a vida toda, Para a vida né? toda. A gente fala assim, a gente diz, eu sempre digo para essa criança que vocês vão ver, que ela é dependente da fisioterapia, não do fisioterapeuta. Sim. A gente tem um controle dela até hoje, ela vai atualmente 2 vezes encontrar com a gente tem uma criança que só vai uma vez, mas a família é muito orientada, é essencial. É importante a família nessa hora, né? Essencial o apoio familiar, essencial. Seja pai, seja mãe, seja tia, seja cuidador, essencial. E aí eles fazem em casa e a gente controla através de algumas medidas, alguns equipamentos, para saber se está indo. Quando tem qualquer problema, opa, então vamos aumentar mais as vezes vir até a gente. Doutora, tem exame para identificar, além do teste do pezinho? O teste do pezinho direciona. Porque quando você chega na fase adulta, é como a doutora diz, dependendo da situação, nem chega na fase adulta. A gente tem assim, se você nasce, a gente tem crianças que foi diagnosticada ao nascer, como você disse, quanto mais rápido o prognóstico, mais cedo, melhor, o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Sim. A gente tem crianças que quando nasce, faz o simples, não dá nada. Se der, é direcionado para a fibrose cística, porém é confirmado com o teste do suor, que é o padrão UDA. Doutora, nós vamos mostrar então a imagem da sua paciente, que foi permitido por ela. Foi permitido, tem a assinatura dos pais, inclusive. Sim. É a nossa bandeira, essa é a Luísa, quando chegou até nós. Então, veja só como ela era bem alterada. Isso aí, ela já não estava com mecônios, com cicatrizes de dermato. E fica com a parte abdominal inchada? Bem distendida por conta do mecônio. Se você observar as costelas, tem bem... Fica ela é meio muito que desidratado também, né? A desnutrição, isso é bem importante você falar, é altíssima. Ela não ganha peso. Ela come, evacua, come, evacua. Nossa. Nessa fase foi quando chegou até a gente. Eu realmente me assustei. E aí, depois, olha, Ai, que linda. Do jeito que ela tá aí, essa bochechinha, por exemplo, é corticoide. Ela foi diagnosticada com 6 meses, né? Então, aqui ela em tratamento, aqui ela é muito viva, sempre foi muito viva. Pode passar um pouquinho para não... Pode passar, aqui, já ó, maiorzinha. Um apoio nutricional importantíssimo. Até hoje ela faz esse apoio nutricional. Aí, ela é muito ativa, muito brincalhona, sempre participa de tudo. Muito pode passar, linda. Isso aí pode pra, passar. mas a evolução dela. Ela foi crescendo, tem uma vida normal, ia para a escola, dançava, brincava no parque. Exercício físico se faz necessário também, né? Sempre. Pode muito passar. Bom. Aqui, como ela estava com 11 aninhos, comendo pipoca, indo para o cinema, indo para shopping e etc., pode passar. E o tempo todo no tratamento, O tempo inteiro. Aqui ela já está bem maiorzinha. Adolescente. Agora ela já está assim. Ai, que maravilha. É a Luísa Parente, 14 anos. Apoio Luísa Rodrigues Parentes. É fantástica. É a nossa porta-bandeira de que fibrose não mata cedo, só se não tiver cuidado. E aí ela hoje... Linda, maravilhosa, simpática, participativa. O que as pessoas precisam, doutora, para a gente encerrar essa entrevista, esse bate-papo, não deixar a criança. Teve alguma coisa, está notando que está tossindo, leve para o pediatra. Se o pediatra não questionar alguma coisa, não vai acontecer. O pediatra é um profissional exemplar. Mas aí já chega nele, ele já vai diagnosticar. Não adianta esperar. A gente tem crianças com 16 anos sem diagnóstico. Do interior, não justifica. Então, justifica, né? Mas a gente sabe que a gente pode mudar essa visão, isso, que então é o necessário. Divulgar. Eu espero que divulguem muito a fibrose, que é uma doença rara, mas que é subnotificada e que a gente pode dar uma qualidade de vida melhor. Isso é que é importante. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Disponha sempre, é um prazer enorme. E nesse dia de hoje fica aí essa consciência do dia 5 de setembro, Dia Nacional de Conscientização e Divulgação da Fibrose Cística. E vocês vão também passar várias informações aí nas redes sociais, não é isso? Com certeza, lá no hospital a gente passa, faz folder, a gente faz o possível para ajudar essa turminha que merece. E muito bom. Quem quiser pode entrar no Instagram também? Eu não uso Instagram. Não, pronto. Então, vá se informar, fique atento e não deixe de saber que esse assunto é sério, Lá doutora. no Hospital Getúlio Vargas, estamos lá de segunda a sexta. Tá. A esperança é ter fé, esperança sempre, que dias melhores vão vir. Muito obrigada. Vou aproveitar essa imagem de nós duas aqui para dizer para você que se cuide demais, tenha mais saúde, para a gente encerrar o nosso Bom Dia, que volta amanhã às 8h30 da manhã, com mais dicas e pautas interessantes para você. Doutora, muito obrigada. Disponha sempre. Foi um prazer enorme. Vamos continuar aqui. Tchau.